que todos possam ser bem-vindos. Hoje, mais uma oportunidade que me foi concedida pela nossa casa fraterna, Chico Xavier, e por nossos irmãos espirituais, que eu possa ter meus pensamentos de paz e transmitir a cada um irmão. De caminhada, este ensino do livro Fonte Viva, no capítulo A Oração do Justo, de Emmanuel. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está em Tiago 5, versículo 1. No livro Fonte Viva, todas as necessidades do mundo traduzidas no esforço dos seres viventes valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Meus irmãos, vamos refletir sobre esse ponto em que se refere ao esforço de cada um. A cada amanhecer, quando despertamos e olhamos pela janela do nosso quarto para o dia que nos foi ofertado, sentimos aquele bem-estar de estarmos iniciando um novo dia e percebemos o canto do pássaro, que em local seguro compartilha com cada um de nós a felicidade de estar fazendo a sua parte. Notemos que todo sentimento de felicidade é esforço, é uma oração ao nosso Pai e Criador. Se analisarmos os sentimentos de bondade e beleza que nutrimos junto aos nossos semelhantes, aos animais se envolvendo entre si, com a devida proteção, lhes amparando nos momentos em que necessitam do amparo, é uma rogativa a Deus. Mesmo sem pronunciar uma só palavra, o vosso coração canta hinos de agradecimento. Quando unidos, estamos com o alto. Aí nós vemos que nós temos justamente esse ensino no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 1. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha. Aquele que bate a porta, abrir-se-á. Vejamos o quanto interessante é dar o primeiro passo, tomar a iniciativa de se melhorar. Façamos a mudança que o céu nos ajudará. Quantas pessoas agem em seu cotidiano, uns sendo sempre positivo, enquanto que outros na dúvida de como agir. Só recebemos o que damos. Se os nossos corações estão repletos de injúrias, Deus distante se encontra. Deus deseja que cada um cresça em espírito, e este crescimento se dá desde o instante em que parte de dentro para fora. Ninguém consegue orar possuindo um coração cheio de ódio que aprisiona o espírito, não a deixando galgar as alturas celestes. Só quando limparmos o coração, o contato com o Pai se fará perfeito e Ele bondosamente nos escutará com paciência. Deixemos fora os ressentimentos, porque dentro de nós brilha o amor de Deus. Isso se encontra em Mateus 6,6. Quando quiserdes orar, entra para o vosso quarto e, fechando a porta, ora ao Pai no íntimo, e o Pai que vê no íntimo vos recompensará. Agradecermos e pedirmos sim, mas com nosso coração limpo, sincero, sem a menor dúvida de nossa rogativa, mas pedirmos, sim, oportunidade de sermos úteis, mesmo necessitando de amparo.
sejamos o amparo que os nossos irmãos necessitam tanto. E quando abrirmos a porta, tenhamos a certeza que o nosso irmão Jesus nos aguarda do outro lado. Aí nós vemos, quando quiserdes orar, entra para o vosso quarto e fechando a porta. Aí se nós estamos no meio da rua, estamos em vários outros estabelecimentos, façamos a nossa parte. Nos recolhemos em nosso íntimo e ali, com nosso pensamento asserenado, procuramos compreender a situação que nos envolve no momento e possamos ter a paciência e a compreensão de assim realizarmos esse momento que tanto nos envolve e nos cobra essa resolução. Pararmos para pensar, asserenarmos nosso pensamento, fazermos o devido silêncio, nós estamos justamente em contato com o nosso Pai. Movimenta teus esforços e as sementes do céu através dele se transformarão, oferecendo-te o pão necessário para a vida feliz em teu roteiro de lutas. Sempre seremos auxiliados quando fizermos a nossa parte e o nosso trabalho, tudo o que nos compete realizar em nossa caminhada. Muito difícil é se ficarmos na inércia, pedindo que sempre tenhamos os benefícios para nos facilitar o nosso dia a dia. Sem o menor esforço de nossa parte. Mas também sabemos que o nosso Pai não dá privilégios para nenhum de seus filhos, que todos recebem a mesma solicitude e consideração, mas dá a cada um segundo as suas obras. E segundo o nosso irmão Leon Denis, em seu livro Depois da Morte, na página 255, o dever não é idêntico para todos. Varia segundo nossa condição de saber. Quanto mais nos elevamos, tanto mais aos nossos olhos ele adquire grandeza, majestade, extensão. Seu culto é sempre agradável ao virtuoso e à submissão às suas leis. É fértil em alegrias íntimas e inigualáveis. E que cada um tem de realizar a sua parte nessa grande seara. O que precisamos é a pureza de coração. Um coração limpo, cheio de amor e caridade. Precisamos limpar nossos corações para ver a Deus. A prática da caridade. Então lhe é fácil. Ensina-o a desenvolver sua sensibilidade e suas qualidades afetivas. Compassivo e bom, ele sente todos os males da humanidade que derramar por seus companheiros de infortúnio as esperanças que o sustêm. Desejaria enxugar as lágrimas, curar todas as feridas, extinguir todas as dores. A prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. E como devemos então limpar nossos corações? Se é justamente a oração do justo, o tema justamente em que estamos abordando, e que o principal
é termos o nosso coração limpo, né? Renunciando ao orgulho, egoísmo e pensar, estudar e compreender. Aí nós vemos renunciar ao orgulho, egoísmo e pensar, pararmos para pensar, refletirmos sobre todas as nossas ações, refletirmos sobre o que está nos envolvendo. Aí é aquele momento de nos recolhermos no íntimo e ali, refletindo, estarmos em nosso pensamento junto aos nossos irmãos superiores. Estudar e compreender. Estudar. Estarmos sempre a par dos ensinos e compreender. E nós vemos que é o principal, uma coisa muito forte junto aos nossos irmãos de caminhada, junto aos nossos irmãos de ideal, né? Quando um irmão não compreende, não domina aquele assunto, né? Ele compartilha com o seu irmão, seu colega, ele lhe trará a resposta, mas uma resposta calcada em cima da codificação. Compreender o verdadeiro sentido da vida enquanto estamos encarnados. Que a melhoria moral e espiritual do homem e a prática constante do bem, a caridade, ele seja hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Aí nós vemos que é justamente o quê? Quando nós estamos estudando, nós estamos compreendendo, assimilando esses ensinos, nós estamos justamente evoluindo, nós estamos fazendo a mudança que o nosso irmão aguarda, né? De cada um de nós. Meus irmãos, pensar e refletir antes de agirmos por impulso, para não nos arrependermos de nossa ação. Estamos mergulhados numa energia grosseira e não nos deixemos envolver. O que precisamos é estar vigilante a tudo e orar. Lembremos de Paulo de Tarso, quando nos orienta dizendo que tudo nos é lúcido, mas nem tudo nos convém. E para limparmos o nosso coração, ter luzes em nosso olhar, a contagiar a todos, devemos todos nos livrarmos destas vicissitudes que tanto nos atravanca a nossa evolução. Trabalhemos em cada uma, até que se torne uma virtude a nosso favor. E tudo isso está bem orientado no Evangelho, no capítulo 17, sedes perfeitos. É ser bom, indulgente, caridoso, humilde, paciente, progressista e renunciar ao mal para abraçar ao bem. Vejamos também na questão do livro dos Espíritos, 919, com a orientação de Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo, que ao final do dia interrogava a si mesmo se tinha humilhado ou praticado, prejudicado ao seu irmão. Voltando ao nosso irmão Leon Denis, no livro Depois da Morte, o homem honesto faz o bem pelo bem, sem procurar aprovação nem recompensa. O mérito é a virtude e a virtude são algumas vezes desconhecidas na terra. As apreciações da sociedade quase sempre são influenciadas por paixões e interesses materiais. Antes de tudo, o homem honesto busca o julgamento e o aplauso da sua
própria consciência. Aqui nós vemos o quanto Leon Denis nos orienta também em nosso modo de agir, a compreensão que cada um obtém através dos estudos, da participação do Evangelho no lar e o Evangelho de Chico Xavier junto à nossa casa fraterna, com o nosso companheiro de ideal e a participação das palestras, possamos refletir sobre todos os ensinos e guardando o que nos é lúcido para colocarmos em prática todo esse cabedal de luz para diminuirmos a distância que ainda nos encontramos da nossa evolução. Nós temos também uma boa explicação no Evangelho, no capítulo 28. Para reentrardes completamente na graça do Senhor, esforça-te não apenas em não fazer o mal, mas em fazer o bem, e principalmente em reparar o mal que tiveres feito. Então terás cumprido a justiça de Deus. Esse aqui é um ponto em que eu sempre oriento a todos aqueles que eu tenho a oportunidade, né, que sempre citam que sempre fez coisas ruins, nunca auxiliou, nunca prestou, nunca foi assim de ser útil, né? Aí eu sempre falo que para cada boa ação realizada, nós estamos pagando uma falta, né, contraída, uma falta que realizamos no passado. Aí nós vemos que compreendemos que tudo isso que fazemos, tanto o bem como o mal, está tudo arquivado, está tudo impresso em nosso perispírito. Aí nós vemos que isto é a oportunidade que cada um de nós, rogando em nossas preces diárias, para termos meios de realizar o bem a cada dia. E realmente a mudança que Jesus aguarda de cada um. Compromisso que assumimos junto à codificação e principalmente com Ele. Então a prece do justo pode muito. Tiago 5,16. Confessai, pois, um com os outros, vossos pecados e orai um pelos outros, para que sejais curados. Aí nós vemos, né? Nós conversarmos com os nossos irmãos, nossos problemas, nossas situações. E o nosso irmão, né? Fazendo justamente a parte dele, junto aos outros, é nos auxiliando mutuamente. É um auxiliando o outro, né? E assim seremos curados. Aqui eu volto ao tema do livro da Fonte Viva. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente e a providência divina através da natureza vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus. Vejamos a orientação que nós temos em um livro dos Espíritos. Na questão 663. Podem as preces por nós mesmos fizermos mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm de ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz junto de vós os bons espíritos e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente.
menos rúteis elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, bem o sabes. E foi justamente o que nós comentamos lá no início, né? Justamente quando nós damos o primeiro passo, nós, sem medo de realizar, sem medo de enfrentar, dermos o nosso primeiro passo, de assim, nos envolvendo, nós seremos auxiliados. No Livro dos Espíritos 658, agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração, agrada-lhe a prece, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Isso aqui me reporta justamente ao livro de André Luiz, em que quando ele saía naquela caravana para auxiliar a todos aqueles irmãos no umbral, e que André Luiz justamente se reporta ao que estavam aqui junto com ele, que não me foge o nome, que por que muitos deles não vinham e agarravam a rede, que assim eles lançavam para que eles saíssem daquele local lamaçal, aquele local muito escorregadio, né? É justamente esse ponto, porque ainda não tiveram aquela sinceridade em seus pensamentos, a pureza da sua elevação, de pedir para que fossem assim auxiliados. Quando não partir de um coração sincero, um coração limpo, permanecerão pesados e ali não conseguirão o auxílio. Quantas e quantas vezes nós vemos irmãos que chegam e nos esclarecendo sobre o nosso cartão de visita para quando deixarmos o nosso planeta e assim nos dirigirmos ao nosso plano espiritual. Outros citando justamente ao nosso peso perispirítico, que é justamente todas essas imperfeições. Outro irmão citou justamente como é que está o seu passaporte para o mundo espiritual, né? Então, que possamos refletir sobre todos esses pontinhos, né? Que muitos nos auxiliam, né? Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai vossos defeitos, não as vossas qualidades, e, se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Contudo, se perseverarmos na prece, com o serviço das boas ações que nos atestam a corrigenda, a breve trecho, perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros, reiterando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos a condição de credores e adversários. Os Espíritos hão dito sempre: a forma nada vale.
O pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções, e de maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Cada um ora como pode, sente e vibra. O Pai, entretanto, responde conforme o valor e a necessidade e a honradez da solicitação. Em Lucas 18, 10, 14, a oração deve ser humilde diante de Deus. Em Mateus 6, 7, de coração mais do que com os lábios. Aí nós vemos oração do justo, vale muito. Oração, nós vemos que sempre nós ficamos assim meio sem jeito, com vergonha. Mas com vergonha de quem? De realizarmos uma oração? Ah, porque eu não sei fazer oração, eu não sei rezar. A nossa oração é justamente uma conversa com o nosso Pai. Uma conversa que brota no fundo dos nossos corações. Aquele sentimento de pureza, sentimento que nos eleva e assim a súplica. Aí nós vemos, é com toda essa luz nos ofertada pelos nossos irmãos espirituais. Temos cada vez mais esclarecimento da prece, e um meio seguro de comunicação com a infinita bondade de Deus, para nos fortalecermos e sentirmos seguros, confiantes em todas as ações que realizamos. Estarmos com o pé no chão, sem medo de darmos o primeiro passo em nos melhorarmos, modificar, evoluir. Somos individualidades e cientes de como agir, vamos dia a dia construindo a nossa melhoria individual e coletiva através de nossos atos, com todos os que analisam nossas ações e aceitam em seu cotidiano, e cada um se espelhando em nossas ações, como nós nos espelhamos em nosso irmão Jesus. Possamos estar mais vigilantes em nossas ações e orarmos sempre nas situações difíceis, como nos momentos felizes. Obrigado a todos e ao nosso irmão Jesus, nosso companheiro de todos os momentos, que eu possa ter assim, através desses momentos, através desses minutos, uma oportunidade que me foi concedida de assim ter para mim mesmo essa compreensão de como orarmos, de como aceitarmos o nosso dia a dia, de como aceitarmos justamente quando despertamos e assim agradecemos pela vida, pelo corpo, por mais essa oportunidade de mais um dia a ser trabalhado e verificando tudo que nos oferta, desde os animais nos envolvendo, participando junto a nós em nossa caminhada, e todos aqueles irmãos que trazem alegrias, trazem problemas, dificuldades, soluções para que assim possamos juntos realizarmos e sanarmos o problema. Devemos compreender também que nós, no momento em que nos encontramos, trabalhadores espíritas, nós somos divulgadores direto do nosso irmão Jesus. Que possamos assim fazermos a nossa parte, realizarmos junto a todos aqueles que ainda não têm essa compreensão, que possamos junto a eles ter
o esclarecimento, proporcionando a eles o esclarecimento de suas consciências, para que eles também despertem como nós despertamos e possam eles realizar a sua parte junto à sociedade, junto a eles mesmos, de assim compreender os ensinos do nosso irmão e tomarem um novo rumo em sua caminhada, estarmos sempre vigilantes e termos sempre a lembrança de orarmos e agradecermos. Agradecermos, sim, por tudo, pelos momentos difíceis, pela doença que nos envolve, né? Que é um alerta justamente para assim despertarmos, porque quando estamos todos nós estamos nós pouco refletimos sobre a nossa saúde, sobre o nosso corpo, esse corpo que é empréstimo que Deus nos oferta para assim termos a oportunidade de estarmos encarnados. Possamos sim valorizar esse santuário sublime, como foi muito bem assim explicado, a oportunidade que me foi concedida. Possamos sim termos sempre nossos pensamentos elevados, não cultivar esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo, cultivar coisas ruins, como falar de nossos irmãos de caminhada, em vez de nós termos sempre julgamentos, ao olharmos nossos irmãos, procuremos sempre o motivo assim de termos, de nos aproximarmos e assim sermos úteis, lhes auxiliando no que assim necessitam. Quando o nosso irmão necessita, muitos deles se sentem assim recolhidos em si mesmo. Cabe a cada um de nós termos nossos olhos de ver o que o nosso irmão está passando, o que o nosso irmão está sentindo, e assim possamos lhes oferecer o auxílio. Se não tivermos a oportunidade de lhes auxiliar diretamente, nós temos essa grande força que é a nossa oração. Oração que tanto devemos assim praticarmos constantemente, a todo momento, a todo envolvimento em que nós deparamos conosco mesmos e com todos aqueles que os nossos irmãos espirituais assim dirigem eles para nós. Por que eles dirigem para nós? Porque sabem que nós estamos em um local de estudo, um local de oração, um local em que estamos procurando ter nossos pensamentos cada vez mais sintonizados com o alto, sintonizados com Jesus. Então, quando o nosso irmão em aflição se encontra, nossos irmãos espirituais, o seu mentor espiritual nos direciona, vá junto àquele dali, porque aquele dali, justamente ele, lhe auxiliará. E assim possamos estarmos vigilantes para abraçarmos essas oportunidades em que o plano espiritual, em nosso dia a dia, constantemente nos oferta, nos dando essas oportunidades. Justamente esse momento em que estou me referindo, dessas oportunidades. Num desses livros que nós realizamos em orações preparatórias antes de qualquer evento, nós fazemos essa leitura preparatória desses livros do Emmanuel. Em um deles se encontra ali a explicação sobre essas oportunidades que o plano espiritual nos concede
1460 ou 1480 oportunidades diárias. E quantas oportunidades dessas nós abraçamos? Quantas oportunidades dessas nós percebemos para assim abraçarmos e realizarmos a nossa parte de tudo aquilo que compreendemos dos ensinos em que constantemente estamos envolvidos. Que possamos sim realizar esse auxílio e não deixarmos passar de largo, estarmos sempre vigilantes e abraçarmos, sermos úteis a cada momento, para o dia em que nos reencontrarmos novamente, sentirmos a felicidade de todos esses irmãos, né, que nós auxiliamos, e todos aqueles em que nos auxiliaram, possamos nos sentirmos felizes, justamente com o nosso irmão Bezerra de Menezes, ao voltar para o mundo espiritual, e lá a multidão do lado de fora, todos, né, sendo, demonstrando a sua felicidade e a gratidão pela parte em que ele realizou junto a todos aqueles que naquele momento estavam ali, aguardando o seu retorno. E assim lhe presenteando com essa homenagem. E assim, meus irmãos, vejamos o quanto é interessante nós termos nossos pensamentos a pureza. E nós bem sabemos que o coração fala, que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós alimentamos ódio, muito ódio, vingança, nossos corações estão repletos de impureza. Então é por isso que nós temos que ter esses momentos de refletirmos e limparmos o nosso coração. Nós, quando olharmos para os nossos irmãos, e os nossos irmãos, ao deparar com nossos olhares, que eles tenham sim a felicidade de estar olhando para nós, que nós possamos assim transmitir para cada um deles, através de nossos olhares, as luzes de felicidade. Alimentemos sim os nossos olhares, termos sempre a aceitação, a sinceridade de estarmos compartilhando esta vida e assim nos auxiliarmos mutuamente. Obrigado, meus irmãos, pelo momento que tiveram de assim participar comigo desse momento de oração, oração do justo. Que possamos valorizar cada vez mais as nossas orações, porque se nós temos vergonha e não temos palavras bonitas, mas nossos pensamentos, nossas ações, façamos nossa reflexão sobre tudo isso. Obrigado. Fiquem com Deus. Que assim seja.